Hoje, na TV Senhor da Hora, temos o engenheiro Joaquim Gonçalves, candidato à Conselhia do PS, Matosinhos. Bem-vindo, Sr. Engenheiro Joaquim Gonçalves, à TV Senhor da Hora. Qual foi a sua motivação para se candidatar à Conselhia do PS Matosinhos? Boa tarde, eu agradeço o convite à TV, Senhor da Hora, e é com gosto que aqui estou a partilhar a minha convicção. A minha decisão assenta-se numa decisão individual, assumindo as minhas responsabilidades como militante do Partido Socialista e, portanto, candidatando-me a esta Conselhia, entendendo que tenho contributos para dar, tenho condições para poder desenvolver um projeto político em Matosinhos, com vista que o PS retome o caminho das vitórias e o caminho do bom senso, o caminho do diálogo alargado, participativo, com direito à diferença, à expressão diferenciada. E, portanto, este é um grande projeto que não se faz, com certeza, em 2 dias, nem 3, é um projeto para algum tempo, mas tenho esta convicção e tenho as condições políticas para o fazer. Portanto, por aquilo que eu ouvi, neste momento não estão criadas essas condições, não estão reunidas essas condições de abertura ao diálogo e é uma construção e um PS aberto e democrata, não está a funcionar em Matosinhos nesse sentido? A minha perspectiva é de que não, é que o PS ainda está muito refém de contextos de preconceito relativo em relação entre militantes, o PS ainda está muito refém de ambientes persecutórios, de intimidações, não há graus de liberdade suficiente entre os militantes e dirigentes, portanto, eu penso que o PS tem um longo trabalho do ponto de vista da participação democrática interna, com vista a melhorar os níveis de democracia interna. Quer dizer, não há partidos perfeitos, não há democracias perfeitas, as democracias são processos evolutivos, nós estamos no nosso estádio e, portanto, teremos que, com certeza, promover muito diálogo, teremos que tirar pressão sobre os militantes, tornar os militantes mais livres, com mais graus de liberdade, e os dirigentes também. Eu ainda não percebi muito bem em Matosinhos quem é que é refém de quem. Se são os dirigentes dos militantes ou se são os militantes dos dirigentes. Nestes poucos dias que tenho trabalhado nesta preparação da campanha, tenho ouvido muitos militantes, tenho recebido militantes de várias... Qual é neste momento, assim, o estado de espírito dos militantes? É que realmente há necessidade de haver uma abertura, haver um diálogo e sobretudo, discussão? Acima de tudo, o que me preocupa é que ainda há um conjunto de militantes que reconhecem que o ambiente que Matosinhos tem e que a direção que Matosinhos tem, ou seja, que o modelo de organização e funcional tem, que ainda não é adequado, que não é bom, mas não deixam... Pode ser melhor mas voltaram o PS às vitórias? Exatamente. O PS tem que abrir-se, primeiro sobre o seu grupo de militantes. Não é? Vamos lá ver. Nós temos neste momento um partido em Matosinhos dividido. Profundamente dividido. Embora seja o maior partido, se calhar, em número de militantes. É uma das maiores, se não a maior, conselhia do PS. E que durante largos anos foi sempre vitorioso e conseguiu fazer um trabalho interessante em Matosinhos. Sim, nós podemos analisar histórico, né? De facto o PS teve 37 anos de bom desempenho político externo e este ano estes últimos 2 anos foram um desastre do ponto de vista da gestão política, porque fundamentalmente houve uma divisão acentuada, não de valores nem dos projetos do Partido Socialista, mas de divisões pessoais, né? Nós, neste momento, estamos com um PS com profundas divisões pessoais. E não é possível conciliar, nem unir o Partido Socialista à volta dos mesmos protagonistas. Ou seja, uma vez que as pessoas não são maiores, não são capazes de ultrapassar as suas diferenças, as suas dificuldades emocionais de relacionamento, portanto, elas não estão em condições de poderem protagonizar nenhum projeto de unidade dentro do Partido Socialista. Portanto, as pessoas têm que ter a humildade de perceber que são a causa da divisão e não a solução para a construção. E, portanto, se os atuais dirigentes da Conselhia de Matosinhos não percepcionarem que estão na origem da divisão e não se afastarem desses pelouros, acabam por ser a dificuldade para a união dos militantes de Matosinhos. Aqui eu gostaria para princípio, aqui este programa é falar neste caso, é falar de eleições da Conselhia de PS Matosinhos. Gostaria de saber se já fez uma análise e uma reflexão sobre os últimos resultados eleitorais do PS em Matosinhos. Perdeu, ao fim destes anos todos, perdeu a Câmara de uma forma... Houve uma maioria absoluta de um candidato independente. Embora viesse da área do PS, é um candidato que se apresentou
Com origem. Com origem, era de origem PS, mas apresentou-se como independente. Fez uma análise e uma reflexão sobre isso e não nos pode falar um bocadinho sobre esta situação? Posso, com certeza, e tenho a minha percepção. Eu, há um ano atrás, antes de decidir quem eram os candidatos potenciais para Matosinhos, dei o meu contributo no sentido de tentar que estes dois líderes percepcionassem o que era mais relevante para o partido em Matosinhos. Se era as suas ambições pessoais ou se era o interesse maior do Partido Socialista ganhar a Câmara e manter a Câmara. O resultado, apesar da minha surpresa, do ponto de vista da sua dimensão, era previsível que o Partido Socialista viesse a perder a Câmara de Matosinhos, de acordo com as sondagens que o PS dispunha, à altura, e, portanto, havia dados suficientes para o PS tomar boas decisões. E amostras de opinião que davam a vitória, o caminho, a vitória. Mas foi escolhido um candidato, o António Parada foi escolhido democraticamente. Eu também devo dizer isto. Eu também devo dizer pelo Ernesto Páscoa. Sim, é verdade. Houve democracia interna, portanto, o António Parada foi eleito com base no manual interno e na democracia interna. E de uma forma significativa. E tem muito a ver também com as raízes deste novo manual que pretende, de certa forma, devolver às bases as decisões maiores das escolhas dos candidatos. Mas isso peca por democracia a mais, se calhar. Portanto, não é? Deveremos tirar conclusões do exercício. Havia um Presidente de Câmara que estava a fazer um trabalho que a população validou, validou. As amostras de opinião, pelo menos, validavam fortemente e não foi escolhido. Faltou visão, quer dizer, vamos lá, a democracia funcionou, o cumprimento daquilo que seria o grande desígnio do novo manual do Partido Socialista de devolver às bases as decisões, funcionaram dentro do ambiente democrático existente, só que faltou foi visão estratégica e não reconhecer os dados, não é? Quer dizer, eu, como homem de gestão, há coisa que para mim é sempre relevante, é a informação, a informação de base, a decisão, para melhorar a decisão, quando integrar a informação. E o PS tinha informação suficiente para tomar boas decisões, porque tinha indicadores de sondagens, tinha a percepção... Os indicadores de sondagem, pela parte do PS, diziam que Parada que poderia ganhar. Não, os indicadores de sondagem era exatamente o contrário. Os indicadores de sondagem conhecidos... Os indicadores de sondagem conhecidos davam vantagem ao Guilherme Pinto, e não é, de facto, também não é estranho, não é? Sim. Quer dizer, dado que o projeto que o Guilherme protagonizou em nome do PS tinha tido méritos... Sim, e a notoriedade era muito maior... Não, e tinha mérito, o projeto tinha mérito, não tinha nenhum problema de fundo, tinha reconhecimento público, e de tal forma que hoje, se na altura podia haver dúvidas... Porquê é que os militantes não... Foi significativa a votação em António Parada. Porquê é que não apreciavam o desempenho do Dr. Guilherme Pinto? Essa análise nunca conseguia perceber isso, porque foi tão significativa a derrota do Guilherme Pinto ali pelo António Parada, qual seria a razão dos militantes rejeitarem o Dr. Guilherme Pinto como pudesse vir a ser o próximo Presidente da Câmara? Ao rejeitar o Presidente da Conselhia, havia esse risco, não é? Portanto, nós, de facto, vivemos em democracia, os partidos têm os seus modelos organizacionais e havia, de facto, essa percepção interna de alguma animosidade contra o Guilherme, outra contra o Parada. Portanto, de facto, o partido está mais ou menos... Eu diria-lhe que estaria num 60-40, não é? O partido anda à volta deste número, não é? Mais um bocadinho, se calhar, 65, 35... Mas eu diria que não anda longe que é significativo, na medida em que Presidente da Câmara e eu até Presidente de uma Junta, não é? Quer dizer, pronto. Portanto, mas isto tem a ver com fatores muito intrínsecos dos candidatos, o passivo e os ativos de cada um deles, os relacionamentos, a forma de relacionamento, mas não é suficiente para se tomar uma decisão. Quer dizer, de facto, havia aqui uma opinião do Partido Socialista que seria desfavorável ao Guilherme Pinto, em tese, e em democracia, não é? Em elementos sólidos de votação, mas também havia uma outra, que a população e o eleitorado para o qual se dirigimos era receptivo à candidatura de Guilherme Pinto. E, portanto, o que o PS tem que refletir está-se a especializar em vencedor de eleições internas. O PS, a nível, não é só em Matosinhos, o PS Porto está-se a especializar no vencimento de eleições internas usando as mais modernas ferramentas de democracia interna.
E depois Mas esta especialização é insuficiente. Porque a grande não tem missão, reflexo a nível da, a grande missão dos na partidos população. é vencer os eleitorados para o qual trabalha, para o qual dirige as suas para os seus políticas. projetos poderem ser Não, implementados. para os quais dirige as suas políticas. Bem. Portanto, o PS trabalha não para produção interna, mas trabalha para externo. Portanto, o PS tem que produzir conteúdos e mensagens e atores políticos para a sua população. E o que o PS se está a especializar nos últimos anos é nas vitórias internas, massivas, de resultados de países com pouca democracia. Portanto, o que é preciso é melhorar a democracia interna, por forma a que também a amostra representativa do PS seja reflexo da sociedade. Porque nós hoje temos um partido de representatividade desequilibrada. E não precisamos de fazer nenhuma tese sobre isto, porque a amostra do eleitorado de Matosinhos votou da forma que votou e a amostra do eleitorado do Partido Socialista interno vota massivamente no candidato que perdeu, não é? Exatamente. E, portanto, está aprovado o desvio, não é? Há um desvio. Há um desvio que assenta em várias questões. Eu desafio o PS e a Federação do Porto a fazer um trabalho nos próximos 6 meses, que é recenseamento eleitoral do caderno da Federação, não é Matosinhos? E focar o problema do insucesso eleitoral sem Matosinhos é olhar pequeno, é olhar a curta distância. Portanto, nós, para olharmos bem para o problema, temos que olhar para a Federação do Porto. A Federação do Porto é grande responsável pela estratégia e pela acomodação desta democracia, não é? Sim, até porque nós sabemos que os votos, quando houve o apoio de António Parada ao José Luís Carneiro, e depois o José Luís Carneiro é como eu digo, eu hoje não sei quem... Para a Federação, eu respeito. Teve de volta esse apoio. Nós, obviamente, quando nos candidatamos, temos que estar sujeitos aos elementos da democracia. E, portanto, para nós e para nenhum político é irrelevante os votos, não é? Com certeza. E, portanto, ninguém pode, em bom rigor, desperdiçar apoios e votos dos nossos militantes. Mas não devemos é ficar reféns deles, não é? Quando nós, a troco de qualquer projeto pessoal, ficamos refém dos interesses maiores do Partido Socialista, isso é perigoso para a democracia. Portanto, nós temos que, obviamente, respeitar e apreciar a confiança que os militantes nos depositam, mas, ao mesmo tempo, temos que ser cidadãos livres, com graus de liberdade para tomarmos as nossas decisões no superior interesse do Partido Socialista. E é isso que tem falhado. Mas não é falhado ao nível de Matosinhos, é falhado ao nível do Porto, não é? A Federação do Porto não tem tido o papel que se lhe espera, não é? De intervenção política, de pedagogia política, porque a única coisa que funcionou bem foi a democracia e os manuais internos, não é? Pois não se transportou. Não se transportou os projetos. Aqui na sua apresentação diz que unir e recuperar o capital desbaratado. Há realmente um capital desbaratado? Qual é o sentido que pretende para o poder recuperar? Tem ideias? Tenho ideias muito próprias. Eu, de facto, ainda não tive a oportunidade. E há realmente espaço para isso? Para se recuperar esse capital desbaratado? É assim, se foi realmente desbaratado. Quer dizer, foi desbaratado. Eu devo dizer que me preocupa o Estado. Quer dizer, houve incapacidade da parte da Conselhia de fazer uma mobilização ou de se apresentar de uma forma credível para poder ser poder em Matosinhos. Aí houve, não é? Porque senão teria ganho. Pelo menos a população não percebeu a mensagem e achou que a escolha se calhar não foi a melhor. Mas aqui, quais são assim as linhas que pretende traçar se realmente avançar com a sua candidatura, se as coisas conseguirem a tal democracia que o Sr. Engenheiro há bocado falava, que está a faltar? Está a faltar. Porque não se vai apresentar, como disse, a 50% dos eleitores ao eu recuso-me, exatamente. Quer dizer, o meu projeto e isto é uma decisão muito pessoal e, portanto, tomo-a como pessoal e arrisquei no sentido de dar o meu melhor para contribuir para este PS saia deste cenário. Mas recuso-me a participar na divisão do Partido Socialista. E, portanto, eu só me apresentarei a eleições quando o Partido Socialista, através dos seus órgãos competentes... Ainda não estão decididas aquela situação que estava pendente? Não, hoje ainda aguardamos, já terminou o prazo para a apresentação das listas e aguardamos ainda a decisão do Secretariado Nacional sobre o caderno eleitoral de Matosinhos. Portanto, no seu entender, acha que só depois do Secretariado Nacional ter a decisão é que faz sentido apresentar a lista? Exatamente. Quer dizer, eu devo lhe dizer que... Os prazos e os timings já estão ultrapassados. Muito. É assim, a gestão administrativa da Federação do Porto é um desastre, não é? É uma incompetência técnica e administrativa que preocupa qualquer cidadão ou qualquer socialista. É de uma incompetência
assustadora. Quer dizer, o Secretariado Nacional... Os órgãos, eu não quero falar. Passou a batata quente para o Secretariado Nacional, não será assim? São os órgãos todos. Quer dizer, desde o início deste processo eleitoral até hoje, ainda não apareceu... Não há decisões rápidas, nem em tempo... Nem sensatas, nem coerentes. Ouvi falar da abertura de um inquérito até hoje. Mas já houve uma, do Porto. Houve agora uma da jurisdição no dia... Nós tomamos conhecimento da deliberação... A retirar... Tomamos conhecimento da deliberação da jurisdição federativa do Porto no dia 29, às 12h59. Dia 30 era o último dia. A 7 horas de entregar... Da apresentação da lista eleitoral. A 7 horas não, perdão. A 9 horas de entregar os cadernos eleitorais. E ainda com uma decisão precária, que é uma decisão a remeter para o Secretariado Nacional a avaliação do processo eleitoral de Matosinhos. Mas é uma decisão que tem antecedentes e práticas pouco abonatórias do bom nome da Federação. E, portanto, a Federação tem aqui um grande sentido de responsabilidade que lhe faltou. Começou por dizer que abre um inquérito, até hoje ainda não abriu inquérito. Não sei que estão à espera para abrir um inquérito, para conhecer E houve uma decisão sem haver inquérito? Houve uma decisão sem haver inquérito. Portanto, o inquérito ainda não abriu. Então isto não é assim muito democrata. É uma falta. Eu diria que é competência técnica. Eu acho que quando se instala a desorientação e os pressupostos de avaliação não são a sensatez, a imparcialidade e a boa gestão política dos acontecimentos, perde-se tudo. E, portanto, a Federação perdeu a mão, como se diz em gestão. Portanto, o processo está, como tenho uma linguagem náutica, o barco está à deriva, sem motor e sem leme, em alto mar. E aguarda que a tempestade acalme para ver se não vai ao fundo. É esta a imagem mais que eu consigo... É porque aqui não se sabe, então... Não há leme, não há comandante, não há motor, há tempestade no mar e não há quem saiba dizer algo sobre este processo. Quer dizer, e pode haver eleições? Assim? É assim, se realmente ainda não está tomada uma decisão em relação a isso, assim, passaram para o Secretariado? Eu tenho níveis de democracia que eu considero aceitáveis para mim. É assim, se não me rever no projeto e no processo eleitoral, terei que recorrer do mesmo para os órgãos competentes. Quer dizer, nós não vamos aceitar que haja uma menor democracia no setor A, no setor B ou no setor C. O PS tem a obrigação, através dos órgãos próprios, de criar equidade no processo democrático. Tem condições... Aqui não há equidade. Aqui não há equidade. Há uma diversidade e uma disparidade de critérios e decisões políticas tomadas pelos políticos e há uma inoperacionalidade do ponto de vista administrativo, ou seja, os técnicos, os juristas que se deviam pronunciar sobre esta matéria têm diversas interpretações sobre as normas que regulam o processo administrativo. Tem que haver uma decisão. Então, tem que haver uma interpretação da norma. E tem que ser clara a interpretação da norma. Porque é para que todos partam do mesmo princípio para um projeto de eleitoral. Portanto, nós temos de viver um mau momento político no Porto. E aqui há a possibilidade, ainda em tempo, para se poder vir a apresentar a lista, se houver uma decisão rápida, mas aqui houve prazos e, se calhar, a partir daí... Isso não é assim. Nós obviamente, que aguardamos... Eu não gosto de me pronunciar. Eu tenho de lhe dizer uma coisa. Eu nunca tomo decisões sem factos. E, portanto, não especulo sobre cenários. Aguardo as decisões. E sobre as decisões, pronunciaremos sobre elas. E vamos exigir uma coisa, que haja democracia. Eu recuso-me a apresentar uma candidatura para dividir o Partido Socialista. Eu não vou candidatar-me a representar 50% dos militantes em Matosinhos. Isso é bem claro. Isso é muito claro para mim. Ou há condições para que todos possam participar na democracia interna do Partido Socialista, que todos possam ouvir e escolher e fazer as suas opções, ou então não contem com a minha candidatura. A minha candidatura só vai, e eu exijo, que haja essa democracia. Levarei o meu processo administrativo até às consequências, eu agora diria como ao Sr. Presidente da Federação, até às últimas consequências administrativas. Portanto, nós vamos exigir que a democracia e os manuais do Partido Socialista e a interpretação de normas e de processos sejam equitativos dentro desta organização. Não queremos mais, queremos ser equitativos e imparciais. Com certeza que quem nos for a ver gostaria de saber quais são, o que é que pretende aqui o candidato Joaquim Gonçalves para estes próximos 4 anos, para criar um PS forte e dinâmico, com capacidade suficiente para voltar a ser poder em Matosinhos ou voltar a ajudar a cidade de Matosinhos como fez nos últimos anos?
Eu penso que temos todas as condições, se soubermos. Quer dizer, nós não podemos continuar com esta mesma linha de orientação e com esta política de exclusão. Exato. Primeiro é unir o partido. Então. O fundamental é sentar o partido à mesa. É difícil? Está difícil, porque assim, neste momento, os dirigentes atuais que conduziram o partido a esta derrota e este desbaratado capital político do PS, se sentam novamente à mesa, como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma avaliação política aberta, franca, não tiram nenhuma conclusão, que, no mínimo, em humildade, deveriam pôr o seu lugar à disposição, demitirem-se das suas funções, porque foram incompetentes para o projeto do Partido Socialista. Mas aqui o António Parada saiu de cena. Quer dizer, mas o António Parada, eu já disse e repito aqui, o António Parada não é o único responsável pelas consequências em Matosinhos. O António Parada terá a sua responsabilidade, obviamente, como líder e como líder do projeto. Mas não é o único. Há um conjunto de pessoas que são responsáveis pela estratégia, pelo projeto, pela forma e que não assumem as suas responsabilidades. Estão numa atitude de negação do resultado eleitoral. E submeterem o Partido Socialista a uma tese de divisionismo, de manutenção da divisão interna. E isso tem um caminho seguro, que é daqui a 4 anos aprofundar-se-á a derrota do Partido Socialista. Mas com Joaquim Gonçalves à frente da Conselhia de Matosinhos, qual era o projeto? Quais são as linhas? E depois, quais são o que é que pretende fazer? O projeto depois de unir, há trabalho pela frente. Exatamente. Essa é uma primeira... Porque assim, nós no dia que conseguirmos unir o Partido Socialista, damos um grande passo para atrair parte do eleitorado que esteve a apoiar o Guilherme Pinto. A cisão interna teve como resultado a saída de parte do capital do Partido Socialista, dos ativos do Partido Socialista, para esta candidatura do Guilherme Pinto e que mobilizou a população para este projeto. Se nós tivermos a capacidade de ter humildade, de dialogar, de ouvir e de atrair estes militantes que já estiveram anos e anos e décadas, alguns, no Partido Socialista, que não é difícil manter esta aproximação. Portanto, nós acho que reunimos condições para ser uma família de novo, de grande dimensão, unida, capaz de comunicar novamente com esta massa humana que reside e vive em Matosinhos, e desta forma conseguirmos ter sucesso. Não é? É que aqui também me falou na sua apresentação em renovar. Há necessidade de renovar. O PS tinha muita gente nova e tem. Eu digo-lhe, perdeu alguma agora, mas eu digo-lhe que renovar é uma necessidade. Talvez deixe-me só dizer aqui um dado. Mais do que renovar, é preciso renovar práticas e métodos do que renovar pessoas. Eu vou-lhe dar um dado. Renovar práticas e métodos. Portanto, as práticas e métodos não são as mais... Não, eu vou-lhe dizer, Matosinhos é a conselhia do país, do PS, que mais se renovou. 40% dos militantes da atual estrutura de votos do Partido Socialista têm menos de 3 anos. 40% dos militantes de Matosinhos, da maior conselhia, têm menos de 3 anos. Portanto, se é o partido que se renovou, foi este, não é? Se é o partido que se renovou e secção que se renovou, foi esta. Portanto, não chegou a renovar. Falta renovar agora métodos, práticas. Portanto, métodos e práticas, quais serão os métodos assim que se possa falar aqui e práticas que as pessoas que nos estão a ouvir possam ficar com uma ideia de qual é o seu projeto, qual é a sua base de trabalho para se for o próximo líder da Conselhia do PS Matosinhos? O que é que pretende fazer? Pôr os militantes a participar no projeto Matosinhos, pôr os militantes a tomar as suas iniciativas e participarem nas iniciativas do PS. O PS tem grandes projetos em Matosinhos, foram vencedores durante anos, nem é preciso inventar a roda. Há melhorias, há com certeza alguns processos a melhorar, mas o PS tem um projeto vencedor nos últimos anos. A única coisa é que recentemente se especializou em ganhar eleições internas e esquece que as eleições mais importantes para o Partido Socialista, o Partido existe para ganhar os eleitorados. Mas aqui então, há muito para fazer na parte para unir. Há muito para fazer. Quer dizer, quase que precisamos de equipas de sociólogos e de psicólogos porque precisamos de trabalhar a parte anímica dos militantes. Os militantes estão muito contextualizados em anti-qualquer coisa. Ou anti-Guilherme, ou anti-Narciso, ou anti-Manuel Seabra, ou Nuno Oliveira, outros. O candidato Joaquim Gonçalves, de certeza que tem estado no terreno nestes dias. Sim, tem falado com muita gente. E o que é que se sente nos militantes? Sim, sente que é uma figura que lhes interessa? Acha sim, que as pessoas surpreendente. Exatamente. Eu acho, neste momento... Talvez a figura que eles precisavam de poder vir a unir... É o que eu sinto. Há muitos militantes que não me conheciam e que até estiveram com o António Parada no último projeto e que se dirigem a mim de uma forma tão interessante e tão espontânea
e tão aberta e tão franca. Sim, eu reparei no Facebook, pelo menos, que há um ou outro que eram defensores acérrimos de António Parada e agora estão Exatamente. Consigo. Quer dizer, eu achei interessante. É muito interessante porque tem a ver só com a personalidade. É assim, como sabe, eu não estou em nenhum cargo se fosse presidente ou vice-presidente, se tivesse algum cargo político público aqui na Câmara, até podia estar aqui em causa. O que pretende é fazer cidadania por Matosinhos. E dar o meu melhor. E dar o seu melhor e, sobretudo, está a ver o PS, como diz, a perder o capital, eu devo dizer que desbaratar o capital político que tinha, os ativos principais. E como um militante que gosta do PS, está preparado e acho que sente-se preparado para enfrentar tenho uma forte preparação política, tenho boas condições pessoais. Posso lhe dizer que nas últimas semanas falei mesmo com dirigentes que hoje estão sentados à mesa com o doutor Ernesto Páscoa na sua candidatura e, portanto, os mais relevantes que lá possam estar. O que demonstra, da minha parte, um sinal de grande abertura e de grande comunicação com todos os militantes. E houve, ainda há bem pouco tempo, as pessoas estavam de costas voltadas e hoje em dia eu acho que isso é muito importante. Alguém que venha para a Conselhia que consiga falar, consiga dialogar, tenha abertura consiga ouvir toda a gente. Ouvir as várias fações que se vão manter. As sensibilidades, assim, nós somos todos diferentes. Mas depois possam criar um PS realmente unido. A imagem que passa, e foi isso que deu aquela pontuação fraquíssima que o PS teve destas eleições, é que, pelo menos nós sentimos na população, eu também sou de Matosinhos, é que o PS que está absolutamente partido, quer dizer, partido em várias ações, mas está tudo virado, as principais figuras do antes são contra qualquer coisa. Contra qualquer coisa. E isso pretende realmente que isso ultrapassar essa situação e há condições para o fazer. Há condições e há abertura até da parte dos militantes. E há abertura de alguns militantes. Há muitos militantes que não se revêem nesta condição, mas estão reféns de algo, reféns. Há muito receio também, que é uma coisa estranha e má em democracia, que haja se falava no sindicato de votos, quando houve, eu recordo-me de ver o diretor do Jornal de Notícias escrever isso, não é dizendo que havia um sindicato de votos em Matosinhos, mas depois também, agora tentou-se fazer outro sindicato de votos, quer dizer, não é uma coisa que se faz mal, depois vir a fazer igual. O PS tem que mudar muito as suas práticas, mas para isso precisa de um sinal orientador. As práticas do Partido Socialista têm que mudar. Eu assino por baixo. Mas, a nível de conselheiro? A nível de federação. Vamos lá ver. Onde é que as práticas podem ter o melhor sinal de orientação? É na federação, que é na interpretação das normas em vigor. E, portanto, o PS precisa de começar por aí. Mas não é em cima de um ato eleitoral que vai definir as regras do jogo. Nós não podemos estar em cima de um campo de futebol onde, em meio campo desse jogo, há árbitro e há regras de jogo. E no outro meio campo, nem o árbitro lá está, nem as regras existem. Neste momento não há árbitro em Matosinhos? Não, nós temos... Aqui em Matosinhos, a quem é que vai entregar a sua lista? É o Ernesto Páscoa? Vai-lhe entregar? Sim, com certeza. Em mão. E não sei se assim muito democrata. Quer dizer... Porquê? Uma atitude de pouco... Quer dizer... Não deveria ser talvez um Ernesto Páscoa a ter que receber a sua... Se for ele que a recebe, eu não sei quem é que estará lá. Pois, mas igual a... Eu não tenho nenhum problema com o Dr. Ernesto Páscoa. O Dr. Ernesto Páscoa, há um ano atrás, era isso que eu queria dizer. Esteve sentado comigo, com o Dr. José Luís Carneiro e com o António Parada e com o Guilherme Pinto, numa tentativa de reunião de conciliação para Matosinhos. Eu não tenho nenhum problema de convicções com ninguém. Com certeza. E, portanto, não tenho nenhum problema de dialogar com ninguém. Seja quem for o próximo presidente da Conselhia, vai precisar de todos. Não há excluído. E eu, para aquilo que se deu aqui na última entrevista com o Ernesto, eu acho que ele está absolutamente aberto também para isso. Com certeza, não há excluídos. E entendo também que, para se fazer um PS ao nível do que já foi e unido, terá que... Primeiro tem que haver eleições democráticas e livres. Sim. E depois... E acha que não há condições neste momento? Neste momento não há. Asseguro-lhe que não há condições democráticas e livres para o exercício da democracia em Matosinhos. E, portanto, primeiro precisamos garantir as condições de equidade e de democracia interna. E depois contemos os votos. Contados os votos, constituição as equipas. E, portanto, aí estaremos em condições de trabalhar em equipa, e todos trabalharmos e damos o nosso contributo. E acha que, neste momento, os militantes do PS de Matosinhos estão motivados e com abertura para realmente fazerem uma análise que as coisas correram mal e que há que pôr o partido no caminho certo? E há pessoas para isso, não acha? E com vontade... O PS tem... Quer dizer, nós às vezes temos a tendência de
de circunstanciar o PS a meia dúzia de figuras. Isso é um erro de palmatória. O PS tem muita gente, eu tenho tido a oportunidade de falar com muita gente. Agora sentiu isso, muita gente com valor, com méritos, com vontade, com capacidade. Horas e horas de trabalho dedicadas ao Partido Socialista, com projetos, com ideias, que não são conhecidas de ninguém. Portanto, e é essas pessoas que pretendem... Essas pessoas têm que ser chamadas à participação, porque quer dizer, o PS não está em condições de se apresentar a um projeto qualquer sem a participação e a colaboração de todos os militantes. E temos excelentes militantes em Matosinhos, de muita qualidade, capazes de dar o seu melhor. Têm que sentir um ambiente de equipa, de trabalho, como qualquer empresa. Não há nenhuma organização que resista a este clima de tensão e de expulsão e de persecutória. Não há nenhuma organização, seja ela política ou empresarial, que resolva os seus problemas pela via disciplinar. Ou resolve pela via da liderança, boas lideranças, capacidade de diálogo e de interação com a diferença. Nós não. Nós estamos a acentuar a nossa política numa política de exclusão. Quem não está connosco tem que estar na rua. E, portanto, não é assim que se constrói partidos políticos, nem em organizações empresariais, muito menos, não é? Se fosse o caso. Portanto, nós temos que mudar de política. Precisamos de melhores líderes, adequados ao que é necessário. Cada organização tem que procurar o que precisa em cada momento. Se nós fôssemos um clube de futebol, nós estamos a ir à bancada a expulsar os adeptos. Não estamos a agir na equipa de futebol, nem na equipa dirigente. Nós estamos a ir à bancada e expulsar os sócios, não é? Isto não leva a nenhum sucesso desportivo. Quer dizer, se não se mexer na equipa, não são os sócios que jogam. Bem, estamos a terminar o nosso tempo. E eu gostaria de que deixasse aqui uma mensagem para os militantes do PS. É assim, o que eu posso prometer aos militantes do Partido Socialista, e em particular em Matosinhos, é que darei tudo, mas mesmo tudo que está ao meu alcance, de saber fazer e saber estar, para poder levar o Partido Socialista a uma melhoria das suas relações internas, portanto, onde não haja excluídos, onde toda a gente tenha lugar dentro da Federação, dentro da Conselhia, dentro das secções, onde todos possamos participar, dar o nosso melhor e depois podermos, enfim, fazer a síntese do que é o que vamos fazer. Isso eu garanto aos militantes do Partido Socialista. Eu só apresentarei a minha candidatura à Conselhia no dia que sentir que há um quadro democrático interno. Até lá vou lutar pelo quadro democrático interno. Há de haver condições internas, de democraticidade, de graus de liberdade internas dentro do Partido Socialista. Isso eu vou garantir. Quando elas tiverem essas garantias, vamos a eleições. Obrigado, Engenheiro Joaquim Gonçalves, da Vida à TV Senhor da Hora. Tivemos hoje o Engenheiro Joaquim Gonçalves, candidato à Conselhia do PS de Matosinhos, e deixamos aqui este registro e terminamos por aqui.